Deus seja louvado. Amém. Damos início a esse santo culto em louvor a Deus no nome do Senhor Jesus. Amém. Quem sente pode chamar um hino.
Quanto, irmã? 22, 22. Senhor Jesus. Conserva a paz em fé, ó minha alma, nas provações Deus vem te socorrer. Eis do Senhor consolação e calma, os bens do céu irá te conceder. Oh, fique em paz, pois Ele é fiel. Contigo está o Santo de Israel. Conserva a paz em um feliz futuro. Dileta és de Cristo Salvador. Teu galardão no céu está seguro. Glória a Deus, santo é o Senhor. Importante termos a paz dentro do nosso coração, né, irmãos? Termos fé e confiança que o Senhor é poderoso para aparecer na nossa vida, manifestar entre nós a sua presença, e na paz podemos vencer tudo no nome do Senhor. Quem sente chama mais um hino. 263. Glória a Deus. Eterno Senhor, ajuda-nos, Senhor. Senhor.
a minha recompensa, a vida eterna, a mansão de amor. Há em mim palavras que expliquem que os vais saber a minha della perdição. Adorar a Deus por toda a vida, dele provém a minha inspiração, a minha alma por Deus requerida. Sua comunhão. Glória a Deus, santo é o Senhor Jesus. 168, irmão, 168. Sai esse, Rodrigo. 168, 168. Igreja canta na comunhão, irmãos. É uma tarde de chuvosa. Nós estamos na presença do Senhor. Que privilégio, que honra, que misericórdia, né? Aleluia. Dá o teu melhor louvor. Pode tocar, irmã. Bem na comunhão. Glória a Deus. 168, pode tocar, irmã. A igreja canta bem na comunhão. Glória a Deus. Amém, Senhor. Em nome do nosso Criador, a ti, ó vem com teu poder.
Glória a Deus, glória ao teu nome. É importante, irmãos, é nós entendermos e conhecermos o lugar onde nós estamos e a misericórdia que foi derramada sobre a nossa alma. Bem-aventurado aquele que crê que a presença do Espírito Santo de Deus já está entre nós, irmãos, desde que nos ajuntamos e começamos a meditar nas coisas do céu, nos preparamos para esse santo culto, nos colocamos debaixo do sangue do Senhor Jesus, a nossa alma já começa a clamar na presença do Senhor. Às vezes não conseguimos abrir a nossa boca, às vezes a tristeza é tão grande, o desânimo é grande, às vezes estamos enfermos na nossa carne, e não conseguimos às vezes expressar o que tem dentro de nós, mas o Senhor que te conhece por dentro e por fora já te dá um recado, aleluia, aleluia, Ele vai passar entre nós com a sua misericórdia, aleluia, como bálsamo consolador sobre a tua alma, sobre o teu corpo carne, para que a tua estada aqui possa ser de paz, de alegria, a que você possa dizer verdadeiramente, fui na casa do Senhor e a sua presença se manifestou dentro do meu coração. Glória ao teu nome. Momento da oração, irmãos, temos pedidos por enfermidade, por causa bastante, pedido por viagem também, bastante por famílias que pedem as nossas orações. Enfim, irmão, quanta necessidade tem, né? Se cada um de nós fôssemos expressar tudo aquilo que precisamos ou que temos, irmãos, de necessidade de alcançar da mão do Senhor, caberia tantas outras coisas para ser escrita, mas tenha certeza de uma coisa, o Senhor conhece o teu passado, conhece o que você está passando no presente momento, e Ele querendo operar no teu futuro, não tem demônio que impeça, não tem o que segure a manifestação do Senhor na nossa vida. Importante é haver fé no teu coração, irmãos, tendo fé, alcançamos coisa impossível da mão do Senhor. Bem-aventurado aquele que já aprendeu que o Deus que você serve, Ele manifesta de uma forma que faz o teu adversário se calar e cumpre o desejo do teu coração. Irmãos, quem o Senhor colocar no coração para orar, pede o conselho da palavra, os dons do céu, apresenta as famílias que estão enlutadas, outros enfermos, outros desempregados, enfim, quanta coisa acontecendo, mas eu já estou contente, estou sentindo a presença de Deus aqui, aleluia. O Rodrigo me segurou, está vindo embora para Sorocaba, mas bom é estar aqui, tenho certeza que eu vou levar um pouquinho mais de fé no meu coração também, para alcançar da mão do Senhor aquilo que a minha alma também precisa. A igreja não tenha vergonha de clamar, não tenha vergonha de buscar. Aproveita, você está aqui, a casa do seu Deus, aqui do teu Pai é teu também, aleluia. Não cada pedacinho deste lugar te pertence, seja livre, se Deus te visitar, deixe uma lágrima rolar dos teus olhos. Se a tua língua enrolar, não tenha vergonha de falar em língua. Quando nós estiver cantando, abra a tua boca e cante com alegria. Nós vai orar, e se o meu coração começar a bater, eu sentir um desejo de orar, eu não sei orar, não tem problema, você abre a tua boca e o Espírito de Deus falará nela, aleluia. Catassalamanaia, estou sentindo, irmão, alguma coisa movimentando entre nós, irmão, tenho certeza, esta tarde, Senhor, marcará alguma coisa dentro do nosso coração como um selo de vitória, unidos debaixo do sangue do Senhor Jesus, buscamos a sua face em santa oração. Amém. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Pai celestial, toma a tua igreja na tua mão. Passeia entre nós, Senhor, com a tua misericórdia. Nos ajuda a te servir, Senhor.
Limpa o nosso coração, Senhor, cobre-nos com o teu sangue. Glória, glória, glória ao teu nome, aleluia. Tu és santo, Senhor, tu és justo. Eterno Deus e bom Pai celestial, no nome de Jesus, o teu santo Filho, nossos joelhos mais uma vez se curvam na tua presença, santa, doce, misericordiosa. Graças te damos por tu ter manifestado na nossa vida esta graça maravilhosa, ter revelado a Jesus dentro da nosso coração, Senhor. Entendemos e compreendemos a tua vontade, o teu querer, Senhor, e ainda que habitando, Senhor, neste corpo carne, cheio de tanta dificuldade, de tanta fragilidade, mas te damos graça que os nossos olhos espirituais já se abriram e já podemos contemplar a tua misericórdia, a tua presença, os teus anjos em volta de nós, Senhor, para nos socorrer no dia da aflição, no dia da angústia, no dia do desprezo, Senhor. Temos certeza que a tua sombra nos esconderá de todo o sol, aleluia, que possa estar castigando a nossa vida. Graças te damos nesta tarde, porque os nossos pés tu conduziu dentro da tua casa, e já estamos, Senhor, sentindo dentro de nós o fogo do teu Espírito. Graças te damos pela presidência, continua nos ajudando, ajuda os teus filhos a que estão tocando, Senhor, a tua filha organista, toma ela na palma da tua mão, abençoa esses meninos na orquestra, guarda eles, esconde do mal e até da aparência do mesmo, Senhor, para que eles possam crescer em virtude e sabedoria, e cheios da tua presença, Senhor. Deixamos na tua mão os pedidos de oração, Senhor, por enfermidade, por causa, bastante por família, testemunhados que estão entre nós, quanta necessidade, Senhor. A terra está enferma, o povo está gemendo, o povo está chorando, o povo está perdendo, Senhor, até a própria esperança no dia do amanhã, Senhor. Lamaia, mas graças te damos, porque habitamos, Senhor, num tabernáculo fraco de carne, mas tu és o nosso Deus, a nossa esperança e a resposta da nossa oração, Senhor. Bendito seja o teu nome, dê força ao teu povo para te glorificar, contar o que tu tem feito, se agradável for aos teus olhos, Senhor. Tu conhece a nossa vida, tu conhece o nosso deitar e o nosso levantar, e o desejo ardente da nossa alma, que o nosso coração possa receber as dádivas que tem no reino da tua glória. Precisamos, Senhor, de dom para te servir na terra. A cada dia que passa, adversário cria, Senhor, alguma coisa diferente para ver se embriaga a nossa carne nos próprios desejos e nos afasta da tua presença. Pelo amor do teu nome, olha para nós, e se for agradável, Senhor, Rama Salamaia, abaixa entre nós a nuvem da tua misericórdia, a nuvem que quando o povo andava no deserto, ela servia de sombra para continuar a caminhada, Senhor. Tu pode nesta tarde derramar sobre esta igreja, Lama Salamaia, tu pode arrancar a enfermidade, arrancar a tribulação, tu pode colocar dentro do coração a certeza da vida eterna, tu pode colocar no coração, Senhor, uma esperança renovada, que aquilo que a palavra prometeu ela vai cumprir. Enfim, nesta tarde, prepara o nosso coração e manda a tua palavra que possa, Senhor, penetrar na divisão da nossa alma, Lama Salaia, e colocar a firmeza de um homem e de uma mulher, aleluia, valente diante do inferno e de tudo aquilo que o mal colocar contra nós. Nos ajuda, nos guarda, abençoa o teu filho que está operando o som, Senhor, abençoa aqueles que estão nos acompanhando das casas ou aonde tiver, Senhor.
Senhor, que nesta tarde tirar uns minutinhos para meditar na tua palavra, para ouvir o som do instrumento, para ouvir a canção dos hinos, e para ver uma igreja reunida, buscando a tua misericórdia, buscando a tua presença, Senhor. Lamaca talamaia, permita que essa virtude possa alcançar eles também, Senhor, e que eles possam sentir que não estão sozinhos, pelo contrário, bendito é o teu nome, ali, alamaca talamaia, que eles possam perceber, Senhor, a virtude do teu Espírito em volta deles, como chama de fogo. Deixamos tudo na tua mão, Senhor, em Jesus teu Filho, aquele que morreu por nós no madeiro da cruz, intercede por a tua igreja, por todo o século da eternidade. Amém. E domendo vortiasto que barosore. Glória ao teu nome, aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus, aleluia. Igreja, segura essa comunhão, irmão. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Quem sente chama mais um hino. Eterno Senhor. Vamos cantar o 9? Pode ser o 9? Toca o 9, irmão Rodrigo. Cante com o número 9. Santo Senhor. Aleluia. Dá o que você tem de melhor para o Senhor. Calamanaia. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Deixa a tua alma livre. Deixa Deus te visitar. Glória a Deus.
Glória a Deus. Você quer mesmo a presença de Deus? Você quer a presença de Deus, aleluia. Se almeja de todo o teu coração, o teu desejo é a presença do Senhor. Então dá um glória bem gostoso. Aproveita que a presença dele está aqui, aleluia. Glória ao teu nome. Irmãos, importante é aquele que ele é decidido naquilo que ele quer. Fala, Senhor, tu conheces as minhas fraquezas, mas eu já decidi, eu sou teu, Senhor, aleluia. Enquanto eu respirar, enquanto eu viver, enquanto houver consciência sobre a minha mente, eu vou procurar a tua casa. As demais coisas eu creio que tu vai fazer na minha vida, mas eu não me aparto de ti. Aleluia. Se o teu desejo é esse, te prepara em coisa nova do Senhor na tua vida. Glória ao teu nome. Momento de pagar os nossos votos, glorificar o Senhor, o bem que ele tem feito na nossa vida, irmãos. Estamos nesta liberdade, Deus seja louvado. Amém. Como que os irmãos fazem aqui? A igreja quer incentiva em pagar voto? É assim, irmã? É assim? É assim? Então estamos nessa liberdade, irmãos. Quem sentir de contar uma obra, pagar algum voto, alguma parte que o Senhor fez, aproveita o tempo e serve a Deus também, irmãos. Se Deus visitar, pode continuar dando glória, irmão. Uma vez quando eu atendi a obra numa determinada cidade, fui participar de uma reunião de ministério, e um irmão mais velho falou assim para mim: na sua igreja tem uma alma que eu fiquei sabendo que desde que entra e começa o culto, manifesta em língua o culto inteiro. Você precisa conversar e dar uma segurada. Eu comecei e falei: Senhor, me dá uma luz. Como que eu vou falar alguma coisa, né? Uma alma, palavra fala que 1000 ribeiros de azeite não compram uma alma. Aí o Senhor trouxe no meu coração, falou assim: pergunta para ele se aquele que fala em língua estranha, ainda que não tenha intérprete, o que acontece? Quando eu perguntei assim, ele respondeu: está escrito que mesmo que não tenha intérprete, ele está edificando a própria alma dele. Eu falei: irmão, e o que nós vamos fazer na igreja? Edificar a nossa alma. Eu falei: então não vou mexer com ele, deixa ele dar glória, né? Deixa ele manifestar o dom de Deus. Glória ao teu nome. Se alguém sente e serve o Senhor, irmão. Pode vir, irmã. Pode dar para a irmã aqui na frente? Ela vai lá? Tá certo, vai lá, irmã. Vocês perdoam que eu tô meio verdão aqui, irmão. A paz de Deus. Amém. Irmãos, eu vou contar uma obra, já é bastante passado, mas a obra de Deus que nunca fica velha, né? Eu tinha financiado um apartamento pela Caixa Econômica, e quando eu fui financiar aquele apartamento, todos falaram que um dia eu não ia conseguir mais pagar, que as prestações iam aumentar muito. E mesmo assim, eu coloquei num relógio que tinha na minha frente e falei assim: se até tal hora, eu estava em hora de almoço da firma, se até tal hora eu conseguisse assinar aqueles papéis, eu assinaria. Se passasse daquele horário, que eu não assinaria. Mas assim, o Senhor preparou que eu assinei aqueles papéis antes daquele horário determinado. E foi passando o tempo, irmãos, eu fui pagando aquela prestação daquele apartamento, que foi financiado pela Glória Caixa a Deus. Econômica. E os tempos foram difíceis, irmãos. Ali eu congrego na Cristã do Brasil. E assim, Glória a irmãos, foi Deus. apertando o cerco, e eu fui ficando em prova. Teve uma ocasião, irmão, que eu não conseguia mais pagar aquelas prestações, porque a prova era muito dura, desempregada, era eu e a minha filha, e não tinha de onde tirar. Então, irmão, um dia eu tinha que pagar o condomínio e aquela prestação. Aí eu estava escolhendo um feijão, o banco naquela época, os bancos fechavam 4h30 da tarde, e o Senhor pulsava no meu coração para me pagar o condomínio, que custava 130, e eu tinha só a prestação do apartamento, e não tinha do condomínio. O Senhor tocava no meu coração para mim ir até o banco pagar aquele condomínio. Eu falei: mas Senhor, eu não posso pagar o condomínio, senão não vai faltar para me pagar a prestação. Mas o Senhor falou, pulsou, irmão, eu fui a última a entrar no banco, paguei aquela prestação. Chegado ali, irmão, no final de semana,
eu fui até a minha mãe, e a minha mãe nunca tinha feito aquilo antes, colocou uma quantia na minha mão e disse para mim assim, isso é para você comprar umas bolachas para Carolina, que era a minha filha nova. Aí eu falei, Senhor, deve ser o dinheiro da prestação que o Senhor está me repondo. Aí, irmão, quando eu abri a mão ali, era R$100, eu tinha tirado 130. Aí eu falei, Senhor, só falta R$30, eu tinha que pagar aquela prestação na segunda-feira, aquele dia seria no domingo. Aí a minha filha, chegando em casa, o meu irmão foi nos levar, e a minha filha fez assim, com 3 notas de 10. Mãe, que o meu tio me deu. Eu falei, minha filha, não é mais seu, é da prestação do apartamento. Aí fez os R$130. Aí, continuando, irmãos, a obra de Deus, aquela mulher ali, sempre que eu pagava aquelas prestações, quando eu estava passando por aquele momento difícil, eu tinha que fazer acordo com aquelas prestações, e a mulher me humilhava muito, falando, já que eu não podia pagar, por que eu não vendia, por que eu não passava para outras pessoas, por que eu não apoiava leilão? E eu fui esperando em Deus. Um dia, eu entrei ali na congregação, irmãos, chorando, e falei para o Senhor, glória a Deus. Senhor, o que eu faço, Senhor? Eu vendo, eu troco, já tinha pessoas já, irmão, falando que eu era louca de ficar ali, que eu ia perder aquele apartamento. Aí eu entrei na casa do Senhor e perguntei para ele. Ele mandou a tua palavra no púlpito, irmão, e disse assim, irmã, não saia do lugar onde você está, não saia da sua cidade, não saia da tua tenda, não saia da rua que você mora. Lá eu vou fazer uma obra, não passa pela tua mente, não desce pelo teu coração, vai beneficiar você e os seus vizinhos. Eu falei, mas Senhor, mas que isso, Senhor, beneficiar a mim e meus vizinhos? Ali passaram os tempos, irmãos. Só que naqueles tempos que passaram, voltando um pouquinho atrás, irmão, como aquela mulher me humilhava, eu pedia para Deus mudar ela de setor. Falar, Senhor, mas essa mulher me humilha tanto, Senhor. Glória muda ela de setor, Senhor, troca ela. Não deixa que ela venha me atender mais. Mas toda vez que eu ia lá, aquela mulher estava lá. Aí, continuando, o Senhor mandou a palavra, irmão. Ali, irmãos, passaram-se os tempos. E eu, de novo, naquela situação, busquei a palavra novamente, num dia bem agoniada. Eu cheguei lá e perguntei para o Senhor novamente. O Senhor mandou a mesma palavra, irmandade. Não saia da tua tenda, do lugar onde você mora, não saia da sua rua, que lá eu vou fazer uma obra. Não vai beneficiar você e os seus vizinhos. Irmãos, quando é um dia, eu nunca vou esquecer, era o casamento do meu irmão, nós estávamos indo para a cidade lá onde ele ia casar, e uma irmãzinha entrou dentro do apartamento e disse, irmã Ivonete, você não sabe o que aconteceu. O que foi, irmã? O Senhor, o nosso Deus, colocou anistia, ninguém mais paga a casa própria. Foi aquela época do Sarney que ele anistiou, deu aquela anistia e ninguém mais pagou. Então, irmão, eu agradeço a Deus, glória porque a Deus. eu ganhei meu apartamento faltando 13 anos Glória para a pagar, Deus. pela palavra de Deus, porque Amém, ninguém sabia Senhor. que ia acontecer aquilo, e foi beneficiado a mim e os meus vizinhos, porque muita gente naquela época, não sei se tem alguém aqui, naquela época que alcançou aquela obra também, irmão. Foi pela obra, foi pela Glória a misericórdia de Deus, e foi pela palavra de Deus que eu recebi essa bênção de Deus. Assim eu agradeço a Deus por tudo, e Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus, santo é o Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Eterno Deus, Pai celeste de justiça. Mais alguém sente, irmãos? Glória ao teu nome. Também, irmãos, estou contente dessa preparação de estar no meio de vós. Irmão Rodrigo ontem conversando comigo no final do dia, lançou um convite para estar aqui no dia de hoje, umas coisas que nós tínhamos de fazer, e faz tempo que eu não passo o dia dentro da igreja. Hoje eu estou desde 9 horas da manhã aqui dentro, né? Glória a Deus. Como é bom, né, irmão? Como é bom a presença do Senhor. Ela é doce, ela é suave, ela é sublime. Nós às vezes reservamos tanto tempo para a nossa carne, para os prazeres da carne, e deixamos de lado a nossa alma. E quando a nossa alma consegue se libertar um pouquinho na casa do Senhor, aí cumpre em nós a palavra, glória
vai buscar um outro glória. Uma virtude abre caminho para uma outra virtude. Uma lágrima traz o céu sobre a igreja, misturada num poder que a nossa carne cai por terra, né? Como disse Daniel, glória ao Senhor. Quando Daniel viu o anjo ao lado do rio Quebar, está escrito que faltou força nele, acabou as forças. Alamasalamaia. Mas o que ele ouviu foi maravilhoso. Olha que surpresa, irmão. Transportado, já tinha passado pela cova, os leões já tinham cantado a vitória porque o Senhor estava com ele, mas naquele dia ele ouviu a voz que dizia assim da boca do anjo: Daniel, homem muito desejado. Olha que gostoso, irmão. Um representante do céu, né, irmão Rodrigo? Chegar na terra e falar homem muito desejado, né? Dá um glória a Deus nesta tarde, aleluia. Se você está aqui, você é uma mulher muito desejada pelo céu. Você é um homem muito desejado, aleluia. O Senhor tem prazer naqueles que o amam, irmão, e se esforçam de respeitar a glória que está dentro de cada um de nós. Não é te amarrar, te prender, né? É estipular isso pode, isso não pode, isso tem que fazer, isso não tem. Cada um de nós temos que saber os nossos limites e respeitar a glória que está dentro de nós, aleluia. Você conhece o que Deus deu para você, você sabe o que manifesta na tua boca. Então, enquanto você respeitar o Senhor, Satanás nunca parará na tua frente. Aleluia, agradeço ao Senhor nesta tarde, pela misericórdia que tem tido com a minha alma, me sustentado, nos dias de dificuldade, nos dias de guerra, nos dias em que não achava mais força e nem condição, o Senhor tem me guardado. Eu me lembro, irmãos, quando o Senhor me chamou ainda jovem, meus 20 anos de idade, 19 para 20 anos, eu vi alguém testificar que fazia 20, 25 anos que servia o Senhor. Eu achava tão bonito aquilo. Eu louvo o Senhor nesta tarde, que faz 28 anos que Satanás não manda mais em mim. Aleluia! Que o Senhor me chamou, na sua graça, revelou Cristo dentro do meu coração. Passei por vales, passei por dias de choro, dias de desespero, mas digo uma coisa de rosto descoberto à igreja: maior tem sido a misericórdia de Deus no meu caminho, na minha vida e daquilo que tenho presenciado na face da irmandade, no meio do povo e também na minha casa também, irmão. Sou da cidade de Sorocaba, alguns irmãos já me conhecem. Deus dá graça de atender ali, irmãos. A igreja aqui é tão bonita, tão, né, bem arrumada, vocês estão de parabéns, tudo bem organizado, carinho dos irmãos que nos recebem. Em Sorocaba nós estamos lutando para terminar a casa de oração, irmão. Vai ser uma igreja para uns 350 irmãos para mais, sentado, com galeria, com tanque de batismo. E nós estamos agora, Deus preparou, foi colocado agora os vitrôs, os blindex. Agora vamos partir para o piso, né, irmão Rodrigo, para a parte final. Calculamos que vamos gastar uns 200 mil reais ainda, irmão. Só de banco vai uns 50 mil reais. Mas temos certeza que o Senhor, Ele colhe aonde o homem acha que não vai dar nada. O Senhor entra lá e colhe e levanta a nossa cabeça. Dele é o ouro e dele é a prata, né? Como Ana disse: Senhor, Tu é aquele que empobrece, aquele que enriquece, aquele que dá a vida e aquele que tira a vida. Por certo, ela deu um grito bem grande: Senhor, Tu pegou o forte e fez o forte enfraquecer, e pegou o fraco e pôs lá em cima. Calamaia. Irmãos, bem-aventurado quem crê nesse Deus maravilhoso que mexeu até na lei, mas que deu o apartamento para a irmã, deu a casa para a irmã, deu. A irmã está aqui dando glória a Deus. Leis a Deus por nós, irmãos, nos acompanhe nas orações ali também.
Nossos cultos é quinta, 19h30 e domingo, 19h30. Dia que vocês sentirem alegria, dá uma fugida, congregar com nós. Irmão Rodrigo não vai ficar triste, ele é amoroso, prazeroso, né? E se ele ficar triste, também é um trabalho de ficar triste e ficar alegre também, né, irmão? Tudo faz parte para o progresso da obra de Deus. Na quarta-feira, última quarta-feira do mês de janeiro, nós vamos estar reinaugurando a casa de oração de Votorantim. Deus preparou uma igreja bonita, vai caber umas 100 pessoas, né, irmão Rodrigo? Ficou muito bonita. Servo de Deus vai estar lá junto de nós também. Jojoete, irmãos, que é ao lado, o Senhor preparou uma bela igreja também. Capela do Alto, também o Senhor preparou uma salinha de oração, é um sítio. Pense num lugar gostoso, bom de congregar. Irmão Fábio que atende, o Senhor usa bastante dele. Importante é o homem deixar o dom de Deus livre no meio da igreja, né, irmãos? Então, orem a Deus por nós, apresenta a minha casa, a minha família, para que nós possamos entender o querer de Deus e a sua vontade, e possamos ver também os sinais de Deus nos acompanhar, e acompanhar também a nossa querida irmandade, irmãos. Nós, na preparação de Deus, queríamos que vocês visitassem nós na quarta-feira, na inauguração da igreja. Vai ter uma janta depois. Seria uma honra receber os irmãos de Votorantim. Votorantim daqui de Alphaville, em Votorantim, 1h10, é pertinho. Quem sentir alegria dá para estar junto de nós lá também. Trago saudação por onde tenho passado e desejo levar de todos vós com a santa paz de Deus. Amém. Algum anúncio? Ah, tá. Mas se avisar, eles vão correr tudo da live. Deixa eles ter surpresa, né? Deixa eles ter surpresa. Então, irmãos, na preparação do Senhor, Ele nos dando força e saúde, nós vamos estar, irmãos, presentes nas lives, na quinta tarde, domingo à tarde, Deus vai estar dando a graça de estar junto da igreja, fazendo essa parte também. Oreis a Deus por nós, irmãos, para que nunca falte em nós palavra de vida eterna, vinda do céu, né? A igreja não quer saber o que eu entendo da Bíblia, o que eu conheço da Bíblia, o que eu acho que é certo da Sagrada Escritura. Vocês precisam comer daquilo que vem do céu, irmão, né? Então, ore bastante a Deus nessa parte para nós, para que possa haver prosperidade. Um pouquinho antes de eu ir para o ministério, irmãos, um pouquinho antes, no ano de 2004, um pouquinho antes de eu ir, eu cheguei numa oração, irmãos, e estava uma irmã velhinha, mulher de Deus, e quando terminou a oração, todo mundo se saudou, ela veio e me saudou assim, Deus visitou ela em língua, ela disse assim: filho, prepara-te, descalça os teus pés, porque o lugar aonde você vai começar a pisar é santo, aleluia, lá Maria, é o lugar onde eu falo com o meu povo. No outro mês, o Senhor me levantou no ministério diante da igreja. Então esse lugar aqui não é nosso, irmão, é do Senhor, preparou para falar com a igreja, né? Que seria de nós se a igreja não estivesse e se Deus deixar de falar na nossa boca. Mas se nós nos unir na oração, tenho certeza que não vai faltar o pão da vida eterna entre nós também, irmão. Então orei por nós, e na quinta-feira à tarde e terça-feira à tarde nas lives nós vamos estar aqui. Domingo, quinta e domingo, vocês perdoam, irmão, eu sou meio... Não, mas daí não aguento, muito cansa, cansa muito, a carne não aguenta, né, irmãos? Eu tenho prazer, mas... O Rodrigo, cada vez que eu venho aqui, eu vim num dia aqui, irmão do céu, eu atendi 3 cultos no mesmo dia para mandar. Cheguei em casa, não aguentava nem andar mais, nem falar, não tinha nem voz mais, né? Mas é porque ele não tem ciúme, irmão. É aquele que, se pudesse, ele fazia um púlpito menorzinho e levava embora com ele, né? Onde ele ia, ele levava o púlpito com ele. Ou senão, não abria a porta para ninguém. A palavra fala que aonde o rei é sábio, tem trigo no celeiro e tem saúde no meio do povo. Glória a Jesus! Então é importante estas coisas também, irmão, né? Tudo isso nós vamos ver no prosperar da obra e o movimento do Senhor entre nós. Mais alguma coisa, meu amado? Tá tudo certo? Culto presencial hoje, junto da live,
às 20 horas. Até dia 16 de fevereiro tem culto todos os dias às 20 horas na congregação do Alphaville. É isso, irmão? Glória a Deus. É glória a Deus mesmo, né, irmão? Glória a Deus mesmo. Um amigo meu que também já atendeu a obra de Deus e o Senhor o recolheu. Um dia ele estava tão provado, irmãos, e ele me ligou uma tarde e falou assim para mim, sabe onde eu estava? Eu falei, não. Ele falou, eu estava andando para a cidade tão angustiado, eu precisava achar uma porta de igreja aberta. A primeira porta que eu achei, eu entrei, não tinha ninguém. Fui lá no cantinho perto do altar e comecei a orar. Deus mandou aquela ansiedade, aquela angústia, aquele espírito da morte embora. Bom seria que as nossas igrejas ficassem abertas o dia inteiro. Bendito o Senhor. Dá glória a Deus por essa parte também. Aleluia. Quem sabe, o Senhor vai abrindo os caminhos, e quanto mais culto tiver, né, irmão Rodrigo, é mais alma para chegar na presença do Senhor. Então, irmãos, quero ver vocês em Sorocaba dando esse glória gostoso, ajudar nós, né? Lá também, né? São um pouquinho mais caipira que vocês, mas lá pode dar glória à vontade também, né, irmão? Pode dar glória, o que Deus colocar no coração, nós estamos para servir o Senhor. Estou sentindo, foi bom ter ficado. Glória a Deus, estou sentindo uma doce presença de Deus sobre a minha alma. Glória ao teu nome. Por tudo Deus seja louvado. Amém. Vamos cantar mais um hino, Deus vai nos mandar o conselho da sua palavra. Quem sente, irmãos, pode chamar. Se vocês não chamar, o Rodrigo chama. Ele gosta de chamar hino que só Deus. Quem chama o hino? 232, 232. Oi? Esse hino o quê? 232. Eu também, vamos ver qual que é aqui, mas tudo é lindo. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. A igreja continua nesta comunhão. O Senhor nos mandará o conselho da sua palavra. Glória a Jesus. Irmão Rodrigo, o povo está com saudade do Sejava, né? Eles querem ver 221. Grama a Deus. Se Deus te dá, os meninos aí, ó. Se Deus dá, vem, eu coloco minha gravata, não sei. Glória a Deus. Marquinho, cadê o Marquinho? Vem aqui. Igreja, clama o Senhor pela palavra. Abri certinho aqui, irmãos. Gênesis. O Senhor colocou no meu coração. 44 do livro de Gênesis. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 44. Ficam em pé, por favor, para a leitura da palavra. Glória a Deus. A humilde súplica de Judá. Então disse Judá: que diremos a meu Senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos, eis que somos escravos de meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse: longe de mim que eu tal faça. O varão em cuja mão o copo foi achado, aquele será meu servo. Porém vós subi em paz para vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: ah, Senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos do meu Senhor, e não se acenda a tua ira contra teu servo, porque tu és como Faraó. Meu Senhor perguntou a seus servos, dizendo: tende vós pai ou irmão? E dissemos a meu Senhor: temos um pai velho e um moço da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste aos teus servos: trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele, e nós dissemos a meu Senhor: aquele moço não poderá deixar a seu pai, se deixar a seu pai, este morrerá. Então tu disseste aos teus servos: se vosso irmão mais novo não descer conosco, nunca mais verei a minha face. E aconteceu que subindo nós a teu servo meu pai, e contando-lhe as palavras de meu Senhor, e disse nosso pai: tornai a comprar-vos um pouco de mantimento. E nós dissemos: não podemos descer, se nosso irmão menor não for conosco. Desceremos, pois não poderemos ver a face do varão, se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo, meu pai: vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um ausentou-se de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. E agora, se agora também tirastes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, farei descer as minhas cães com dor à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada à alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá.
E teus servos farão subir, descer as cães de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador deste moço, para com meu pai, dizendo: se não tomar, eu serei culpado, meu pai, todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço por escravo do meu senhor, e que suba o moço com seus irmãos, porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que eu não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Então José já não podia conter-se diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviam, e a casa de Faraó ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço vós, chegai-vos a mim. E chegaram. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçai, nem vos pese os vossos olhos por haverdes me vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Até aqui, irmãos. Amém. Pois a igreja pode continuar lendo ou ler um pouquinho antes. Senhor colocou no meu coração essa passagem, irmãos, bastante conhecida, mas que traz dentro do nosso coração uma doce presença de Deus, porque o Senhor, Ele se manifesta segundo o seu querer, segundo a sua vontade. E José não escolheu passar por este caminho, não escolheu enfrentar tudo aquilo que ele foi obrigado a enfrentar, os cálices que ele bebeu, na simplicidade de menino, na simplicidade de uma criança, junto a Jacó, seu pai, seus 11 irmãos, ainda menino, brincando, correndo, tendo a segurança do pai, a segurança da casa. Mas, irmãos, o que ele podia fazer, irmão, se numa noite, enquanto ele dormia, e os irmãos dormiam, por certo, na mesma tenda, no mesmo lugar, aleluia, enquanto algum irmão podia estar sonhando com o camelo, com a ovelha, ou com aquilo que ia fazer no outro dia, já José foi sonhar que ele estava na cega do trigo, colhendo trigo, e quando ele colheu o molho dele, que ele juntou o molho dele, ele viu o molho dele ficar de pé, e os outros 11 molhos se curvar diante do molho dele, irmão, como criança, na simplicidade de um menino, por certo, quando reuniu perto do pai, Jacó, herdeiro das promessas, feito a Abraão, feito a Isaac, enquanto alguém conversava, de repente o menino, aleluia, o Todo-Poderoso, olha para o pai e fala: pai, eu sonhei diferente esta noite, eu vi uns molhos, pai, o meu molho ainda é que Rubens seja o meu irmão mais velho, mais forte, outro Dan, o Judá e todos mais fortes, mas o meu molho parecia maior, pai, e todos os molhos se prostrava diante do meu, aleluia, já causou um alvoroço, não está escrito aqui, irmão, mas por certo Jacó olhou para ele e se lembrou das manifestações
manifestações das visões de Deus no pai Isaac, no avô Abraão. Vai ficando na comunhão, aleluia, porque esta tarde eu te trouxe aqui para te visitar, eu te trouxe para provar para o inferno que nada é loucura da tua cabeça, é fantasia da tua mente, ou é um desejo que você tem de uma glória maior. Passou-se alguns dias, irmão, e de repente dormiram de novo, e sem aquele menino entender, ele teve o sonho e uma glória ainda maior, que ele viu as estrelas, o sol e a lua se prostrando diante dele. Quando ele contou, Jacó se manifestou: que é isso, meu filho? Porventura eu e tua mãe se prostraremos diante de ti. Alguém não entendeu, ou os irmãos não entenderam? Dá um glória a Deus nesta tarde. Ninguém entende a tua luta, ninguém entende o que tem dentro do teu coração, ninguém entende aquilo que você passa, porque você veio para uma grande obra na terra, e a vida seguiu, irmão. Os anos foi passando, aquilo que era para ser uma alegria se transformou num motivo de ciúme, porque Satanás, ele sabe que desde antes de você gerar, desde quando, bendito seja o Senhor, você era um projeto lá no céu, lá Maia, Lia, e você nem gerava no ventre da tua mãe, Senhor já tinha um projeto de salvação, já tinha uma glória derramada sobre a tua cabeça e sobre a tua história, como um marco de fé, de alegria, manifestando no coração o temor da presença de Deus, irmão. A igreja na comunhão, palavra não vai longe, mas irmão, aleluia, o Todo-Poderoso, o ciúme, irmão, ele é como uma gangrena, o ciúme, ele vai crescendo, ele vai tomando, o ciúme afasta o irmão do irmão, o irmão da irmã, o ciúme, ele afasta tudo, ele destrói, no nome do Senhor Jesus. Que o espírito do ciúme, se está na casa de alguém, se está na vida de alguém, que vai embora hoje. E o ciúme tomou conta do coração dos irmãos, até que chegou um dia que eles saíram e não voltavam. Jacó falou: vem cá, José, vai ver teus irmãos. E ele foi, irmão, Calamaia. A túnica já era diferente, ele era diferente. Ele não falou: papai, eu quero uma túnica diferente. Não, foi Deus que movimentou. Você nunca vai ser um homem e uma mulher normal. Você é diferente, aleluia. Você é diferente. Daqui a pouco ele chegando, alguém disse: lá vem o sonhador. Lá vem aquele que é filho da predileta do nosso pai. Lá vem aquele que está sempre do lado do nosso pai. Por certo, Rubem pode ter dito: eu sou o mais velho, porque, irmãos, numa casa eu sou o filho mais velho. Normalmente o mais velho é o que mais trabalha, ajuda a cuidar dos irmãos. Por certo, Rubem pode ter dito: eu sou o mais velho, eu sou o que mais trabalho. Judá, o outro irmão, não. Aí chegaram ele, um queria fazer isso, aquele outro arrumaram um buraco e colocaram dentro. Quando tiraram ele de dentro, ele achou que tinha terminado, era alguma fúria, mas que Deus tinha aplacado. Na maia, ou esperava uma algema para colocar na mão, uma cadeia nos pés. E um homem que vendia, negociava escravo, ia passando uma caravana, alguma coisa assim, a caminho do Egito. Aleluia, você sabe o que é o teu irmão pegar, deixar pôr algema na tua mão, algema no teu pé, e deixar você ir embora, vendido como escravo. Dá glória a Deus nesta noite, aleluia, nesta tarde. Por certo, José olhou e falou: o Deus do meu pai, o Deus do meu avô, eu não pedi para sonhar, aparece, fala comigo. Meus irmãos acho que não estão entendendo, irmão, mas quando
quando Deus tem um propósito, quando Deus tem uma obra, quando Deus tem um milagre, quando Deus quer levantar a cabeça de alguém, quando Deus olha do céu e quer pôr no coração um dom diferente, uma virtude diferente, um poder diferente, e anda lama catalamaia, ele pega o vaso e vai passando no fogo, passando no fogo, passando no fogo, passando no fogo, e mostrando para o demônio: olha, eu estou preparando para um grande reinado, para uma grande glória. Eu não pedi para ficar, irmão, eu estou sentindo uma glória aqui. A igreja segura na comunhão. Você foi. Você foi. Dar notícia ao Pai. É sim, irmão, pegaram a túnica. Como se a promessa estivesse na túnica. Né, irmã? Já tiraram tanta coisa de você. Xalamaia. Já lançaram quanta mentira e calúnia no teu caminho. Já profetizaram e sentenciaram até a tua vida. E alguém já anunciou até a tua morte. Aleluia. Surraiabassuia. Chegaram até o Pai. Está aqui, Pai. Encontramos no caminho, olha, de José. Colocaram um sangue qualquer lá, a palavra já vai acabar. Acabou. Acabou a promessa. Acabou o menino que sonhava. Acabou a alegria do Pai. E andava e ia só pregar o que Deus me traz, irmão. O inferno levou alguém da tua casa e só sobrou um instrumento, uma oração que orava, uma profecia que profetizava, e algum espírito falou que não vai voltar. Eu vou pregar o que Deus me traz, eu vou mexer no inferno, mas vou trazer o que é Deus. Catalamaia. Uia, Jesus. Sobrou a túnica. Acabou, não tem mais nada. Morreu. Procurou, não achou sangue. A manassuia. Foi embora, irmão. Acabou, foi embora. Vendido como escravo. Sentenciado à escravidão pelo resto da vida. Sentenciado a não ter mais desejo e vontade própria. Sentenciado a viver sempre debaixo da mão e do jugo de alguém. Dá um glória a Deus nesta tarde. Vou fazer um rebuliço na tua história que muitos não vão entender, não vão compreender, vão se assustar. Levou. Até que chegou a hora. Potifar, se não me falha a mente, um homem importante, o comprou, o levou à sua casa. Mas ele não era um escravo comum. Ele era um menino que sobre a cabeça dele estava a escolha de Deus. Você crê na profecia desta palavra? Satanás nunca vai conseguir amaldiçoar quem Deus abençoou. O filho da promessa, ele pode passar pelo vale da sombra da morte, Deus esconde ele. Ali anda, yalamacata salamanaia, urialamaia. Levou. Colocou sobre a sua casa. Deus estava nele, irmãos. O que ele mexia prosperava. O que ele fazia era diferente. Mas o diabo sabe que enquanto a vida, aquele que Deus tem promessa, ele sabe que a qualquer instante Deus pode aparecer.
já tomou o coração da mulher. Mulher foi querer ele. Eu quero você, não posso. Você é a mulher do meu Senhor. Olha, Yandala Surya Lamaya. Não posso, não posso. Chegou um instante que ele teve que fugir. E no fugir ficou outra capa. E outra mentira. Chamou o marido. Este hebreu que você trouxe aqui, você trouxe para zombar de mim, olha, atentou contra a minha honra. Irmão, você crê que a verdade vai se manifestar na tua vida por esses dias? Ou levou, não sabemos nem que forma. Se hoje, aonde tem os direitos humanos, aonde vivemos uma civilização diferente, né? Melhor, mais garantias. Se alguém for colocado como empregado e atentar contra a sua senhora, quanta coisa ruim pode acontecer, que aquele moço não deve ter passado. Senhor, porque eu vivo, sonhei, fui escravo, agora essa má fama que atentei contra esta senhora, foi lançado na prisão, deixado como vergonha, como escárnio, para que ali ficasse e morresse. Mas, irmãos, quem tem a promessa de Deus, aonde ele vai, a promessa acompanha ele. Aleluia! Irmãos, e na prisão, para encerrar a palavra, adiantar, que eu estou sentindo uma virtude, uma presença de Deus entre nós. Camando cociare. Por certo, quando ele entrou na prisão, o inferno e seus adeptos se reuniu e fizeram festa, fizeram canções de morte, como que dizendo, acabou o projeto de Deus, acabou o sonho, acabou tudo agora. Na prisão ele vai morrer, na prisão ele vai gemer, na prisão ele vai terminar os dias implorando por um copo d'água, implorando por um pedaço de pão, implorando para ver a luz do sol, para ver a lua da noite, implorando por misericórdia. Esse era o plano do demônio, mas no céu já estava escrito que a velhice de José seria farta e ele terminaria os seus dias com a mão na cabeça dos filhos, abençoando até a sua descendência. Dá um glória a Deus nesta noite. Eu vou arrancar alguém da prisão. A encerrar a palavra, alguém sonhou. Quando tudo parecia que tinha terminado, alguém sonhou. Um sonhou, outro sonhou. O copeiro e o padeiro do rei. Um sonhou de uma forma, o padeiro, o copeiro sonhou do outro. E a fama corre, irmão. A fama corre. Dá mais um glória, aleluia. Eu vou espalhar alguma má fama que falaram da tua vida, e a boa fama vai passar por cima no nome do Senhor Jesus. Já não correu a fama do homem que atentou contra a mulher, do homem que atentou contra a mulher de Potifar. Mas olha, tem um hebreu aí, ele interpreta sonhos, chegaram até ele. A interpretação é esta: você, o rei, vai deixar de lado e vai morrer, e você vai na presença do rei de novo. Passou os dias, cumpriu, irmão, porque é de Deus, cumpre, bendito o Senhor. Ele disse assim: lembra-te de mim quando estiver diante do rei. Irmãos, cumpriu, o copeiro voltou a servir o rei, mas se esqueceu. Se Deus não se lembrar de nós, o homem não se lembra. Dá mais um glória. O teu direito não está na mão do homem, do teu amigo ou de alguém importante, ou até do ancião da tua igreja. O teu direito está sustentado pela minha palavra. Passou os dias, anos talvez, o homem não se mexia, o copeiro, o Senhor se manifestou. Faraó,
uma das nações mais importantes do mundo antigo, sonhou, né? Para encerrar a palavra e não ir longe. Sonhou as 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas gordas, 7 espigas magras. Vocês imaginam quanta gente importante não tinha perto de Faraó? Os seus deuses, tudo aquilo que ele adorava. Ninguém conseguia ter uma luz de interpretar nada. Aí o copeiro se lembrou, falou, lá na prisão tem um homem que o que ele discerniu era Deus, cumpriu, aleluia. Chegou para Faraó, falou, Faraó, tem um hebreu lá na prisão. Eu sonhei, o padeiro sonhou, ele interpretou, eu estou aqui, cumpriu. Manda buscar ele, glória ao teu nome. Vocês imaginam quando Yanda, Yassuria, Lamaia, Ralamakatalamaya, quando chegou a guarda de Faraó, o irmão na prisão, aleluia. É certo, quando chegaram, viu, manda chamar, é José, está aí, então chama ele, traz ele para cá. Não, mas o que ele fez aqui? Não, Faraó quer ter um encontro com ele, Faraó quer conversar com ele. Se tem mais um glória para dar, aleluia. A chave da prisão, Deus vai tomar da mão do demônio, e vai mandar o anjo soltar alguém que está preso, você vai dar glória. Vai dar glória ao meu nome. Chamou, levou. Rodrigo nunca mais vai convidar eu para ficar tarde. 4 horas nós terminamos, irmão. Aleluia, ficou. Daqui a pouco tirou ele. Cansado, quem sabe até enfermo. Carregando as marcas do sofrimento. As marcas da escolha de Deus, irmão. Por certo, quantas vezes José tentou sonhar alguma coisa que fosse a libertação dele, Deus não derrubou nenhum sonho na cabeça dele mais, nenhum. Foi só para dar o start, para ele passar pelo fogo e sair coroado na presença do Senhor. Dá mais um glória, aleluia. Ainda que o fogo se aqueça, eu vou te tirar por cima, te diz o Senhor. Chegou diante de Faraó. Faraó está aqui, este o hebreu. Aleluia, o Senhor. Todo mundo olhando, né, irmão? O rei nunca fica sozinho. Daqui a pouco o rei contou o sonho. Ele falou, rei, você interpreta sonho? Ah, irmão, ele podia lembrar do sonho que ele sonhou e que ele contou. Ele podia falar assim, eu não quero nem saber de sonho. Por causa de sonho eu fui vendido. Por causa de sonho eu fui caluniado. Por causa de sonho eu apanhei. Por causa de sonho a minha companheira é a solidão. E a tristeza está amarrada do meu lado. Por causa do sonho meu choro aumentou. Por causa do sonho eu me afastei do meu pai. Eu me afastei da minha casa. Para encerrar a palavra, ele falou de Deus é interpretações, Faraó. Dele é interpretações do sonho, mais ou menos assim. Quando o Faraó contou, ele falou, são 7 anos de fartura e 7 anos de miséria que virá sobre a terra. Todo mundo olhando, irmão, glória ao Todo-Poderoso. Quando Deus quer trabalhar, Ele põe uma grande nuvem de testemunha em volta para ver que foi Deus que te tirou de lá de baixo e te colocou lá em cima. Para ver que o anel que está no seu dedo é porque Deus colocou. A encerrar a palavra. Quando ele interpretou o sonho, o rei falou para ele mais ou menos assim, o que você acha que eu faço? Olha, irmãos, o que foi acusado de ter, irmão, cometido um crime gravíssimo, o rei queria conselho dele. Você crê em mais esse recadinho? Aquele que falou da tua vida, da tua casa, da tua fé, vai precisar da tua oração, irmão. Vai precisar do conselho da tua boca, e tu terás conselho de paz, tu terás conselho de sabedoria dada por Deus. Pega alguém, rei, pega alguém, sabe, coloca para administrar todas essas coisas. Nem acabou de falar, irmão. Aleluia. O Faraó olhando para ele falou, és tu. É você que eu quero aqui do meu lado, você vai governar do meu lado.
Primeiro sou eu, te amassoia, ralamaia, depois será você, aleluia. Irmãos, que surpresa para todo o Egito, para todos os governadores de terra, sei lá o que tinha naquele tempo. Um hebreu, o irmão pegou, mandou dar banho nele, tirou a veste da prisão, pôs uma veste bonita, arrumou ele, deixou-lhe bonito, pôs o anel no dedo dele, glória. Porque caçorrai, niando que verto consolo. Vive Deus que manda esta palavra, que quando eu manifestar a benção que a tua alma precisa, quando virar o teu cativeiro, abundância terá no teu celeiro. Para encerrar a palavra, aleluia. E lá ficou José, Faraó, depois José. E a fome, chegamos na palavra, e a fome chegou lá na casa de Jacó. Não tinha chuva, não tinha trigo. Salaia, uracatalamanaia. Quando Deus quer justificar alguém, irmão, Jacó era continuidade, era a escolha de Deus. Mas para levantar a cabeça de José, Deus permitiu que nem a chuva caísse nos termos de Jacó, aleluia. Chegou uma hora que acabou trigo, acabou água. Catá, salamanaia. Urrialamaia. O homem que brigou com o anjo, o homem que teve o nome trocando, o homem que viu a escada que tocava o céu, por certo dizia: Deus, cadê a chuva? Deus, cadê a chuva? Deus, cadê a chuva? E Deus não respondia, porque José tinha que ser exaltado. Dá mais glória. Eu cerro o céu na casa de alguém para te justificar. E anda suya la maya, cata salamaia, andore vera su andare. Chegou notícia, tem pão, tem trigo no Egito. Lá tem, lama salamaia. Jacó manda os filhos. Que inversão, né, amor? Na igreja. Onde estava a escolha de Deus, Jacó não tinha trigo. No Egito tinha trigo. Porque a lâmpada estava acesa lá dentro. Dá mais glória. Ainda que seja só você na tua casa, pela tua humilhação, eu abençoo a tua casa. Para acabar a palavra, irmão. Mandou, daqui a pouco está lá José olhando, daqui a pouco chegam uns homens meio tudo maltrapilho, veste cansada, com o rosto marcado pela fome, pela aflição que a terra passava naqueles dias, e José está lá todo bonito, bem arrumado, chique. Quando ele olha, ele começou a olhar, falou: opa, parece que eu conheço, parece que é meus irmãos que estão chegando aí, aleluia. E a sua mas você crê, irmão? Pregar o que Deus me traz, aleluia. Eu vejo uma mesa farta e a tua casa comendo junto de ti. Te prepara, Deus vai fazer um rebuliço que você não imagina, aleluia. Vieram, aleluia, tu remana super chere, la sorte que remandou, a manaia, Jesus de Nazaré, aleluia, pegaram o trigo, levaram. Aí José disse assim: olha, vocês são da onde? Nós somos de determinado lugar aqui, nosso pai é velho. Coração de José se lembrou de Benjamim, meu irmãozinho, aleluia, gerado pela mesma mãe, gerado pela mulher que Jacó trabalhou 14 anos. Estou sentindo Deus aqui, irmão Rodrigo, salaia, Deus vai encher tanto de trigo este lugar, irmão, aleluia,
que a fama vai para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, vai correr os oceanos, que tem pão em Alphaville. Glória a Jesus! Vive, vive. Nós temos um irmão caçula, mas ele não sai de perto do meu pai. O irmão dele morreu, se foi. E a alma do meu pai, como lemos essa palavra, se agarrou tanto a dele. Surraia na suia, que ele não sai de perto do pai. José disse, só tem um problema. Se vocês precisarem de novo de trigo, eu só deixo vocês comprar trigo aqui. Se vocês trouxerem Benjamim, eu quero ver ele aqui, aleluia. Voltaram, irmãos. Passou-se os dias, quem sabe os meses. Acabou de novo o trigo. E Jacó, Deus, cadê a chuva? Deus, cadê a chuva? Cadê a chuva? Chegou uma hora que não tinha mais o que fazer. Jacó foi obrigado a chamar os filhos e falar, olha, levem contigo Benjamim, mas se ele não voltar, eu morro. Se acontecer com ele o que aconteceu com José, eu vou descer a sepultura fracassado. Eu estou buscando o nosso Deus, ele não responde. Eu estou batendo e a porta não abre. Eu estou me humilhando, ele não atende a minha oração. Por certo, ele quer me punir de alguma coisa. Eu vou ser obrigado a deixar vocês levar Benjamim. Levaram Benjamim, irmãos. José usou de uma astúcia e deixou alguma coisa dele dentro do cesto de Benjamim. Quando eles encheram o cesto e saíram para embora, José mandou o seu exército atrás e trouxe eles de volta. Quando eles chegamos nesta palavra, onde eles estavam diante de José, o regente do Egito, José disse assim, olha, tenho feito tanto bem a vocês retribuem com o mal. Judá disse, não, meu senhor, somos teu servo. Ele disse, não, tá vendo, tem alguma coisa minha que foi furtada. Se tiver junto de vocês, aquele que tiver vai ficar aqui, vai ser meu escravo. A hora que foram abrir os molhos, irmão, no molho de Benjamim estava aquilo que José tinha falado. José disse assim, vocês podem ir, mas Benjamim fica aqui. Chegamos nesta palavra, Judá, a tribo mais valente de Israel. Por isso que falamos, Senhor Jesus, leão da tribo de Judá, a primeira na guerra, a primeira na peleja, a valentia em pessoa, quebrou o coração de Judá, se jogou diante de José, falou, homem, descoberto foi o nosso pecado, meu irmão não pode ficar, eu fico, se ele ficar, meu pai morre. E a Jesus, dá mais um glória, o que está escondido, eu vou achar. Xalamacatalamaia, Urialamaia, o coração da tribo mais valente de Israel. Até hoje, irmão, os melhores soldados, os melhores guerreiros vêm de lá, da tribo de Judá. Mas Judá se lançou diante de José. Dá mais um glória. O valentão da tua casa vai cair. O valentão da tua família vai cair. O demônio que quer te matar vai cair. Eu vou derrubar o inferno. Cala suia, pelo amor e pelo trigo do teu coração. Tem fé? Receba agora. Não é esta a palavra. Alamaia. Não posso, eu fico, eles vão. Aí o coração de José já não aguentava mais. Sai todo mundo, tira os meus soldados, tira todo o povo daqui, deixa só esses homens. Imaginou a aflição do coração dos irmãos de José, irmão? O príncipe está chorando.
O regente do Egito está chorando. Olha o estado do rosto dele, olha como ele está. O que nós fizemos, glória a Jesus. Mas era o choro do reencontro, era o choro do sonho cumprindo, era o sonho da palavra de Deus fiel e verdadeira, cumprindo na terra. Levanta, Judá, sou eu, José, me dá um abraço, eu estou aqui, cadê meu pai? Lama, Salamanária, você tem um abraço de perdão para dar na tua casa? Receba força agora! Não é esta palavra, irmãos. Abraçou, se manifestou, os irmãos choraram, perdoou. Se ele carregasse a corrente da amargura, a corrente do passado ele não perdoava, mas já tinha sido cortado dele. Ele era livre, ele era diferente. Glória ao teu nome. Lama Salamaia. Para encerrar esta palavra, aleluia. Randovarta Súria. Pegou uma carruagem, pegou os melhores carros do Egito, os melhores cavalos, os melhores soldados, aleluia, montaram na carruagem, pegaram algum dos irmãos e partiram, glória. E eu vou pregar o que Deus me traz, irmão Rodrigo. Parece que eu estou vendo Jacó olhando no horizonte, vendo a poeira que vem chegando. Parece cavalos do Egito, parece o exército do Egito. O que será que meus filhos fizeram? O que será que aconteceu? Vão destruir tudo, vão acabar com tudo. Daqui a pouco os homens descem, tudo valente, bem arrumado, chique. Aquela carruagem chique, Jacó olhando, assustando. O que aconteceu? O que aconteceu? Já sai alguém gritando: Jacó, José vive, José vive, o Egito está na mão dele, a carruagem vai te levar, dá mais glória. Jacó, receba José agora. Cata, Salamanaia, e a Jesus, esta palavra, aleluia. Os mesmos portões do Egito que viram José chegar algemado, preso, viram a carruagem de Faraó chegar levando Israel, chegar levando a promessa de Deus. Dá mais glória. O portão que te viu chorar vai ver a bandeira de vitória na tua mão. Receba! Ia Jesus, cata Salamanaia, lama catalaia. Não é esta palavra, aleluia, estuiana súria, aleluia, aleluia. Creia, tu não terminarás os teus dias mendigando, nem pelo pão da terra e nem pelo pão do céu. Tu serás farto, uma mesa farta, e os meus anjos estarão do teu lado, Xalaia, para te conduzir a minha glória, no dia em que ando que verto luxúria, no dia que a terra não puder mais segurar a santidade que eu derramei sobre o teu coração, no dia que o cântico da vitória tomará a tua boca. Deus seja louvado. Amém. Igreja na comunhão. O Rodrigo vem agradecer para nós. Damos graças a Deus em oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória ao teu nome. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, nós estamos, Senhor, prostrados aos teus pés em santa oração, Senhor,
para te agradecer Aleluia. por essa tarde maravilhosa. Santo Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Os Aleluia. nossos pés entraram na tua Aleluia. casa, Senhor. Aleluia. Uma chuva que não tinha Santo, fim. Santo Deus. E nós achávamos, o teu povo não vem no culto hoje, Senhor. Mas a tua igreja valente que foi no meio dessa tarde de terça-feira, se desprendeu de tudo e veio buscar a presença daquele que tudo Aleluia. pode. Senhor, como Amém. tu és santo, como tu és maravilhoso. Não há outro Aleluia. Deus além de ti na nossa Aleluia. vida. Nós reverenciamos o Sim. teu santo nome e adoramos Sim, a beleza da Senhor. tua santidade divinal. Glória ao E nessa teu tarde nome. damos graças a Deus, Aleluia. porque aquele que se humilha, Deus exalta. Aquele que se acha esquecido pelo homem, jamais estará esquecido Senhor. pelo Senhor. Porque Deus é Deus de milagre, Manda, caia, é Deus de manda, providência, é Xalamaia. Deus que nunca perdeu batalha. Aleluia. Ó Senhor, guarda essa palavra nos nossos corações. Sim. Guarda a palavra Sim, no coração Senhor. dessa multidão que está acompanhando nesse momento o culto pela internet. Daqui a Glória. pouquinho, às 20 horas, tem culto novamente. Aleluia. E a tua glória estará aqui Aleluia. junto de nós temos certeza. Ajuda o teu povo a permanecer fiel a ti. Abençoa Deus. as ofertas que serão feitas a seguir. Senhor. E continua derramando da tua glória na nossa vida. Bem-aventurado aquele Sim. que se entregou a Deus nessa tarde, que pode ter, Senhor, se achado num calabouço, numa prisão, mas a tua palavra falou, Senhor, claro como o sol do Glória meio-dia, a Deus. que aquele que tem uma escolha de Deus, o diabo não mata. Aquele que tem uma promessa de Deus, o inferno não mata. Aleluia. Aquele que nasceu para pregar, vai Aleluia. pregar até o fim. O que nasceu para tocar, vai tocar até o fim. Glória a O que Deus. nasceu para orar, vai orar até o fim. No nome de Jesus, enche o teu povo de fé por essa palavra. Vem, Senhor. Itaiamuia, lamassa, Aleluia. laia, lamaia. Aleluia. Canta, lamuia, Aleluia. salaia, lamaia. Que haja o derramamento Aleluia. da tua glória. Que haja o derramamento Aleluia. da tua unção. Que haja Amém. quebra de cativeiro agora. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória, glória a Jesus. Aleluia. Despeça-nos na santa paz de Deus. Guardado, Senhor, por esta tua santa palavra. Amém, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos. É no nome de Jesus, que vive por toda a eternidade. Amém. Glória, glória, glória. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao teu nome. Deus seja louvado. Glória a Deus. Posso fazer depois do hino, amado? Pode ser. A igreja prepara o 338 bem na comunhão. Glória, glória, glória ao teu nome. Aleluia, aleluia. Se Deus te visitar, pode dar um glória gostoso, irmão. Tua língua enrolada, deixa o Senhor falar na tua boca. Aproveita esta tarde. Aproveita esta tarde que Deus vai tirar muito José do calabouço e colocar para reinar. Glória a Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Sim, Senhor. Glória ao teu nome. Amém. Esse é o meu Salvador que para mim atentou. E também meu espírito se alegra em Deus que me perdoou. Mira por seu grande amor. Glória a Deus.
Aleluia. Amém. Para servir a Deus com sincero amor. Cristo segura a orquestra, irmão, só o órgão e a igreja cantando, pode ser? Só o órgão, o último verso e toda a igreja cantando. Pela luz da palavra vejo acenda que a glória conduz. Forças receberei, virtude saber, e fé no Senhor Jesus. Finalmente entrarei lá no céu. Aleluia, aleluia. Oh, que felicidade. Mando verte no sol. Hoy vou habitar no céu. Aleluia. Glória, glória. Glória a Deus nas alturas. Santo é o teu nome. Aleluia. Quem sabe os 7 anos na vida de alguém não se acabou em 2020, né, irmão? 7 anos da miséria, da tribulação, da guerra, do desprezo, do sofrimento, da calúnia. Tem alguém aqui que intentaram até contra a tua honra, intentaram contra a honra de José. Diabo que joga ele para baixo do lixo. Bendito o Senhor. Senhor, tirou lá de baixo e pôs lá em cima. Dá mais glória. Até a tua honra eu vou justificar. Eu vou justificar, te diz o Senhor. Aleluia. Vamos fazer as nossas coletas, irmãos. O envelope está no banco. Glória ao teu nome. O que Deus preparar. Como que o irmão faz, irmão Rodrigo? Se alguém precisar passar cartão, passa na portaria. A gente ora. O que Deus preparar de oferta, põe no envelope, irmãos. Nós vamos agradecer também a preparação de Deus, né? Podemos orar para agradecer. Glória ao teu nome. Aleluia. Eterno Deus e nosso bom Pai Celestial, a sua presença continuamos, Senhor, sentindo uma alegria tão grande, sentindo o sol da justiça que brilhou na vida de Jacó, na vida de José. Temos certeza que já está brilhando na nossa vida também, Senhor, e este mundo será pequeno para tanta glória, para tanto poder, Senhor. O Egito, Senhor, ele foi tomado pela glória do teu povo. Aleluia. Que nós possamos, Senhor, entrar neste mundo aonde nós passar, resplandecer em nós a tua presença. Abençoa as ofertas, abençoa o dízimo, aquilo que tu pôs no coração do teu povo para contribuir nesta tarde. Quem não pode contribuir, abençoa pelo amor do teu nome, que é escrito na tua palavra que tu dá 100 vezes mais e um dia vida eterna em glória no céu. Recebe no céu essa oração, essas ofertas em Jesus teu Filho bendito em eterno. Amém. Passa recolhendo. Irmão, passa recolhendo para nós, irmão, por favor. Mandade, perdoa a nós. O culto passou um pouquinho, mas prometo para vocês também que nós demora a voltar para não cansar muito vocês. Mas estou sentindo, irmão. Estou sentindo alguma coisa movimentando na nossa vida. Aleluia, aleluia, o Todo-Poderoso. Tempo de mudança, tempo de transformação na nossa vida também, irmão. Glória a Deus, santo é o teu nome, Senhor.
o servo de Deus está trazendo, lembrando sempre, irmãos, que aqui, né, nós não ganhamos nada para atender o culto, não ganhamos nada para tocar, tudo que fazemos é voluntário e vivemos a misericórdia de Deus, do suor do nosso rosto e daquilo que Deus prepara também. Todas as ofertas vai para a construção, manutenção, obra da piedade, vai para o bem e prosperidade da obra de Deus, da congregação cristã apostólica também. Tudo certo, irmã? Posso encerrar? Posso encerrar, irmão Rodrigo? A igreja faz assim com as mãos para receber, irmãos, né? Vamos encerrar. A santa paz de Deus, a sua presença, a sua virtude, o conselho da sua palavra, permaneça dentro do nosso coração para a vida eterna. Amém. Glória a Deus.